Fala piazada! O vídeo de hoje é um tutorial bastante pedido pela galerinha da cutelaria, em especial quem está iniciando. Eu vou te mostrar como fazer um guia de lima funcional, fácil de fazer e com um custo de pouco mais de R$10. Duvida? Então vem comigo! Para quem não conhece, o guia de lima é uma ferramenta muito usada na cutelaria para usinar de forma mais precisa e simétrica os encaixes de guarda e colarinhos, a transição entre ricaço e lâmina e ajustes na furação da guarda da maioria das facas que são produzidas de forma artesanal. E sem um bom guia de lima é muito difícil de você conseguir uma boa simetria e também encaixes precisos. Não é impossível, mas é muito difícil e demorado, porque eu sei porque eu já fiz e sofri bastante. Então eu vou compartilhar com você uma ideia que pode quebrar um galhão e que vai te dar um tempo para respirar e adiar o investimento em um guia de limas profissional. Então vamos lá, o que eu vou precisar para fazer esse guia? Bom, os materiais são esses, veja que é bem pouca coisa, né? Eu tenho aqui uma lima velha, uma lima bem gasta. Se você não tiver uma lima gasta, você pode comprar uma lima assim em pacote. Essa lima aqui é uma das melhores, uma marca que eu gosto bastante. Custa R$15, aí lógico já aumenta um pouquinho o preço proposto. Mas acredito que todo mundo deva ter uma lima velha em casa. 2 parafusos 8x80, né? O comprimento não importa muito, o que importa é esse corpo liso aqui. Esse corpo liso ele precisa ter 50 milímetros, porque ele, além de ser um parafuso de aperto, ele também, essa parte lisa vai ser o guia. 2 porcas M8 e um tarugo quadrado de 7/8, pouco mais de 22 milímetros. É um quadrado maciço. É importante que esteja bem no esquadro, né, todas as faces. Se você não tiver um quadrado assim já, é um pouco difícil de encontrar, você pode retirar de uma chapa. Aqui eu tenho uma chapa com 7/8 de espessura e eu cortei 2 pedaços, olha só. Né? Inclusive eu não cortei quadrado, eu cortei aqui um pouco menor, porque aqui é 7/8, aqui pode ficar com 3/4. Não precisa ter muito mais volume do que a largura da lima. Né? Então pode ser um retângulo também. E qual aço que tem que ser? Bom, esse daqui é um 1045. Eu escolhi porque vai ter muito mais resistência, vai durar mais tempo. Pode ser qualquer aço que você consiga fazer a furação. Tá? Inclusive, esse daqui é um 1020. Esse daqui é um aço mole que também dá para usar. Por quê? Porque a gente não vai fazer têmpera, não vai ter tratamento térmico, porque a ideia aqui é fazer algo fácil. Então o item endurecido que vai ser o guia vai ser a lima velha, que a gente vai inserir, que vai ser a parte endurecida. Então pode ser usado até aço mole, caso você não consiga. Se conseguir o 1045, ou você tiver um quadrado de 5160, ou um 1060, ou qualquer aço que seja um pouco mais duro que você consiga furar, melhor. Porque com o tempo, a furação interna onde vai os parafusos tende a gastar, criar um pouquinho de folga, e onde vai prender a faca, se for um aço mole, pode com o tempo começar a amassar. E você começa a perder medida e ficar tendo problema de alinhamento. Então, o 1045 aqui é ideal. Se você não conseguir, faz de chapa mole mesmo. O importante é que você faça um guia de lima. Bom, aqui eu tenho 20 centímetros de comprimento. Eu vou cortar no meio 2 pedaços de 10. Tem um pouquinho mais de 20, tem o desconto do corte. Vou ter 2 pedaços de 10 centímetros. Ok, já recortado. Agora é hora de fazer a furação. A furação é o seguinte: eu tenho aqui o parafuso e aqui eu tenho o corpo liso que ele dá ali em média 7,8. Ele não é perfeito, né? Se for girando ele muda um pouco, mas em média aí perto de 7,8. Eu vou usar para fazer essa furação uma broca 7,8. Ela mede menos aqui, mas ela é uma broca 7,8.
Deixa eu ver se tá certo aqui. Deixa eu zerar. Ok. Na hora que a gente fura, a gente consegue o 7.8. Mas como essa daqui é uma broca específica, talvez você não encontre ela, não são todos os lugares que você acha, você pode fazer a furação com uma 516. Né? A 516 ela tem um pouquinho mais de corpo, ó, 7.81, né? Porém tem um detalhe, a hora que você for furar com a 516, você até pode fazer um teste, você faz uma furação direto com ela, você vai ver que vai ficar folgado, tá? Vai ficar uma folga. Daí o que você faz? Primeiro você fura com uma broca um pouquinho mais fina, ou uma 7 ou 7,5 como essa daqui. Você faz essa furação e refura com a 516, você vai ver que a folga vai sumir, que esse parafuso vai entrar mais justo. Ainda vai ficar bem pouquinha folga, né? Para ficar bem justo, seria o ideal uma broca 7.8. Então, eu já fiz aqui a marcação em uma das peças, né? Eu vou bater o punção, aqui eu dividi no meio e aqui marquei 15 milímetros, tá? Da borda, tá de ponta cabeça, mas dá para ver aí. Da borda até o centro dos dois furos aqui tem 15 milímetros. Eu vou bater um punção e vou fazer a furação em uma peça primeiro. Depois eu vou posicionar sobre a outra para furar de baixo. Aqui já está furado, está passando bem certinho, nem com folga, nem espremido. Eu precisei dar uma lixadinha um pouco aqui na rosca, né, para passar. Não estava querendo passar, porque a rosca media coisinha de nada mais do que o corpo. Então tinha um pouquinho mais de espessura aqui na rosca. Dependendo do parafuso, do fabricante do parafuso, até essa medida do corpo pode mudar. Então daí você tem que adequar a furação conforme esse corpo liso aqui, né? Então aqui eu precisei lixar um pouquinho, né? Desbastei bem pouquinho, aí começou a passar bem certinho, ó. Bem bacana. O que eu vou fazer agora? Vou furar a segunda peça, vou apoiar essa em cima. Eu ia a princípio prender, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ponto de solda, tá, em cada lado aqui, e já vou passar a broca direto na segunda peça. Aí eu passo a broca direto, vou parafusar, vou apertar, já vou dar o ponto de solda nas duas porcas que vão estar aqui e vou fazer o desbaste em volta. Então vou fazer tudo isso, agora você acompanha comigo. Bom, furação ok, não tá nem com folga, nem preso demais. Aqui dá uma prendidinha, mas é aquele caso da rosca que tem que dar uma gastadinha. Note que aqui, ó, eu tenho uma sobra de corpo aqui, então a porca aqui eu precisaria calçar. Só que o que acontece?
Quando eu for usar o guia de lima, eu vou usar ele aberto. Então aqui eu tenho uma sobra entre 4 a 5 milímetros aqui. Então geralmente quando eu estou com uma faca usinando, eu estou usinando uma faca de mais ou menos 4 a 5 milímetros de espessura. Então eu vou estar com essa abertura aqui entre 4 a 5 até 6 milímetros aberta, dependendo da espessura do dorso da faca que eu estiver usinando. Se por um acaso eu precisar usinar uma faca mais fina que falte rosca e falta aperto, eu simplesmente coloco uma arruela aqui, ou duas, para calçar, para dar o tamanho e o espaço. Então aqui para mim apertar e soldar a porca, eu vou colocar duas porcas 10 de calço provisórias, aqui só para dar o aperto na porca. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Aqui tá apertado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar 2 pontos de solda só aqui, ó. Um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, só para essa porca não cair. Aqui eu não vou passar solda e também vou deixar a porca nessa posição, que é para sobrar esse pedacinho aqui, justamente para mim poder prender na morsa. Então eu posso prender assim e posso prender assim também, né? Pegando assim. Então eu tenho esse espacinho aqui. Eu vou fazer essa solda e daí já vou dar uma passada na lixadeira de cinta, vou usinar isso daqui, vou já remover o ponto de solda, vou dar uma lixada em volta para daí a gente fixar a parte dura, que é a lima. Então, vamos lá. Bom, o guia aqui já está lisinho, eu já dei uma usinada em toda a volta, nas pontas removendo aqueles pontos de solda. Eu não vou soltar ainda, eu vou aproveitar que ele está assim para colar a lima. Então a lima eu já limpei um lado, deixei bem liso e já dei uma escovada do outro lado. O outro lado eu mantive, eu não removi material, eu dei só uma passadinha na lixa para limpar. E na escova, o outro lado deixei bem lisinho e um dos lados eu emparelhei. Então eu comi material um pouquinho para até alinhar, porque aqui a gente tem um afinamento do outro lado ali, então eu removi um pouquinho até aqui assim. Então aqui está bem retinho. O que eu vou fazer agora é cortar em 2 pedaços, né? A ponta aqui eu não vou usar por causa dessa curva, então vai dar 2 pedaços de 9 centímetros. Mas antes de colar eu vou fazer um teste para ver se isso daqui vai ser mesmo, se não vai pegar lima. Então eu vou abrir uma lima nova e vou fazer um teste aqui. O barulho chega a doer o dente, não pega. Não pega a lima. Se eu pegar talvez de canto, de quina, ele mal marca. É capaz de eu estragar a lima nova. Então é isso que eu preciso. Então eu vou agora cortar em 2 pedaços e vou colar aqui. Bom, aqui já está cortado, cortei em 2 pedacinhos de 9 centímetros. Agora o que eu vou fazer é colar aqui em cima. Então eu vou colar com as faces lisas aqui juntas uma com a outra, então ele vai ficar assim e vai ficar também ao centro aqui, encostado assim. Eu falei que eu não ia separar, só que tem um detalhe, ao passar cola aqui, pode colar um no outro e eu ter dificuldade depois para separar, então eu vou frouxar aqui, vou separar um pouco para colar,
mas vou manter cada uma das peças rente ao centro ali, então vai ficar dessa forma. Aí para colar eu estou bastante na dúvida se eu uso a super cola ou a resina epóxi. A resina epóxi ela tem a vantagem de ser uma resina mais elástica, então ela tende a não sofrer um impacto e trincar, digamos assim, como a de cianocrilato. Cianocrilato, se bater aqui, ele vai trincar, ele é uma cola mais seca. Então pode ser que funcione, mas daí eu acho que eu vou usar nesse caso a cola epóxi. Mas você pode fazer o teste com a de cianocrilato, ela também vai grudar. Eu só não sei se ela vai ter uma boa resistência, pode ser que tenha, é dúvida aqui interna mesmo. Então eu vou usar a resina epóxi a 2007 com um endurecedor 3180. Esse endurecedor aqui é para 8 minutos, é de cura rápida. Então eu vou preparar essa massinha e já vou colar essas peças, você acompanha aí. É bom limpar bem com acetona as peças, para que não fique nenhuma impurezinha, alguma sujeira aqui, nenhuma oleosidade. Pode ser limpado com álcool também. As limas eu vou colar de um lado só, mas pode ser também colado do outro lado. Então pode ter lima dos dois lados. Eu vou pôr de um lado só, que mais é pra gente discutir a ideia aqui, né? Então agora eu vou deixar secar. Acredito que daqui uns 30 minutos aí já dê para mexer. Essa cura aqui é de 8, mas eu vou deixar um pouquinho mais. Ok, a cola já secou. Eu deixei de um dia para o outro. Ficou bem firme, ficou muito bom. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou desligar, vou tirar fora. E vou dar uma alisadinha na lixadeira de cinta nessa parte interna aqui, lá no flat, só para remover a cola e deixar lisinho, não vou desbastar demais. Eu vou também cortar esse excesso de parafuso aqui. Aqui eu já estou com uma abertura de 20 milímetros, que já é o suficiente para mim, se eu precisar, prender uma faca que tenha colarinho como essa daqui, que fica entre 15 a 18 milímetros. Então, aqui eu tenho uma abertura de 20, já é o suficiente. Eu vou cortar esse excesso aqui de parafuso. Você não precisa cortar, pode deixar ele. Mas então eu vou fazer isso e daí vou fechar de novo. Vou apertar bem, colocar os calços aqui para dar uma alisada na lima. Porque aqui, ó, eu passando o dedo eu sinto um degrauzinho. Não sei se vai dar para pegar daí. Porque a lima ela não é bem certinha. Então se eu colocar uma régua aqui eu consigo ver alguns degraus, né? Então eu vou dar uma passadinha com ele fechado, bem apertado aqui no flat, deixar bem lisinho, e aí tá finalizado o guia de lima. Daí depois é só a gente fazer uns testes para ver se funciona mesmo. Bom, aqui eu apertei bem, agora eu vou deixar bem parelhinho essa parte aqui da lima, só que agora é assim, eu dou uma passada e vou esfriando, porque não pela questão da têmpera da lima. Vocês viram que quando eu lixei a primeira vez, para deixar liso aqui, eu lixava e esfriava para não perder tratamento térmico. Aqui eu já vou esfriar, eu vou passar um pouquinho e já esfriar, porque o aquecimento pode soltar a cola. Então tem que ser devagarinho. Eu vou marcar aqui, ó, só para vocês acompanharem o quanto que tá aqui de diferença, para vocês terem como referência, que pode ser que de vocês também fique assim, né? Tem um degrau bem grande aqui. Então eu vou removendo aos poucos e sempre esfriando para não aquecer. Se aquecer, a cola epóxi amolece e a lima solta. Ajuda a evitar muito aquecimento lixa nova. Uma lixa velha você tem que fazer mais pressão, acaba aquecendo demais. Então uma lixa nova é bem melhor. Eu vou começar passando uma 50 e daí vou passar uma 220 ali para dar um acabamento ficar um pouquinho mais liso.
Bom, guia de lima tá aqui, tá pronto, olha só. Ficou bem legal. Só não ficou melhor porque não tem os pinos guia como um guia de lima profissional como esse daqui. Tem esses pinos guia e os parafusos ficam nas laterais aqui. Então ele é muito preciso, é muito justo. Dá para fazer um desse? Dá, mas dá muito trabalho. Eu acredito que não seria viável, não compensaria. Na minha opinião, acredito que compensa mais comprar pronto. Então, como quebra-galho, esse daqui vai servir. Uma melhoria, até uma dica para você fazer bem melhor esse daqui. Se eu fosse fazer de novo, eu faria com parafusos mais, talvez um 10mm, um 3/8, com o mesmo corpo, mesmos 50mm de corpo, mas um pouquinho mais grosso, que ele ficaria bem melhor a questão da guia, tá? Não que esse não funcione, eu já vou testar, mas a ideia é essa. Acredito que você pegou a ideia, você pode melhorar e fazer da forma como você achar melhor. Dá para fazer com aço mais duro? Dá para fazer a têmpera, só que para você temperar um aço usinado, pode ser que essa furação ela se retraia, talvez fique apertada, talvez haja um empenamento e você não consiga esse alinhamento, e estando endurecido, aí você não consegue arrumar a furação. Então, pode ser que você consiga, faça o teste, mas como a proposta do vídeo é fazer algo fácil, rápido e barato, então a ideia é essa daqui, fica aí com essa ideia. E eu vou fazer alguns testes agora para ver se realmente funciona. A lima está bem presa em cima, o atrito com a lixadeira não arrancou, então é um bom sinal. Então a lima provavelmente não vai arrancar a lima aqui de cima. Com relação a custos, essa barra quadrada, para quem está em Curitiba, você encontra fácil no Barranco Ferro e Aço. Tá R$14 o quilo. Esse pedaço aqui, que era aquele de 20 centímetros, custou R$10. Mais R$6 de parafusos com porca, R$16. A lima eu não contei porque para mim já era sucata, serviria só para alguma coisa que não fosse lima. Então, se precisasse comprar uma lima nova, seria mais R$15. Mas custo R$16 para fazer esse guia de lima aqui. Agora só falta ver se funciona. Vamos embora? Esse foi o tutorial de como fazer um guia de lima. Antes eu preciso dizer que a intenção desse vídeo não foi fazer um guia melhor do que um profissional, e nem mesmo desencorajar você a investir em um bom guia de limas. A ideia é te dar uma solução alternativa e que pode ser modificada e melhorada por você para que a falta de um guia de lima profissional não seja uma barreira que te impeça de começar e melhorar as suas facas.
Eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível, daquilo que eu entendo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, ok? Ah, não saia sem antes dar o like, ok? Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!